Olá pessoal, boa noite aí, boa tarde, boa noite para todo mundo. O povo tá chegando aí. Opa, boa noite Isa. O Eugênio tá chegando aí também. Fala Eugênio, tudo bem? Beleza, professor Jordi, como é que você está? Tô ótimo, sensei. E você, tudo tranquilo aí na paz? Graças a Deus, tudo na paz. Tudo bem então. Até a Maria entrou, a Isa entrou também, o pessoal tá entrando, o Thiago entrou também. Vou esperar um minutinho aí, Eugênio, para o pessoal aí que ficou de acessar entrar, pegar desde o comecinho aí do negócio. Tudo bem. Você também tem o fundo para live de livro? Eu também tenho, né? Na verdade aqui é o meu office, né? E aí ele tem um armário. E aí eu acabo abrindo aí para fazer o estilo, mas também se precisar de alguma informação, eu já Ah, busco sim, eu aqui. também. Não, é que eu brinco, né? Porque a gente vê hoje, estamos na era das lives, né? E quase todos os fundos são livros assim, né? Então é É, é. engraçado, né? Gênia entrou também, boa noite. Aí a Giane é uma sensei de Belo Horizonte, amiga minha, muito boa sensei. Forte abraço aí, Giane. Poxa, obrigado pela presença, é muito legal. É, A Isa também, ó, colocou um kimono aí no judô. é verdade. A Isa é uma judoca também, muito dedicada, né? Muito comprometida aí nos treinos, né? Com o que faz. Isso aí, acho que, na verdade, eu tenho certeza que isso aí ajuda aí muito, né? Na evolução da vida, para a vida, né? Ah, com certeza. Bom, Gênia, acho que a gente pode começar. Agradecer Vamos. aí o pessoal que já chegou aí. Pedir para quem está nos assistindo para mandar o aviãozinho aí embaixo, para quem você acha que pode interessar esse nosso assunto de hoje, que eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal, bem bacana. Bom, então, para começar, Eugênio, eu queria que você se apresentasse. Deixa eu me apresentar, que tem gente aí que eu estou conhecendo agora, né? O meu nome é Cláudio. Eugênio, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Tá. O meu nome é Cláudio, mas eu sou conhecido como professor Jordi. Eu sou professor de Física e Matemática. Dou aula em cursinhos aí há vários anos, já passei por grandes cursinhos aí de São Paulo. E a intenção desses vídeos, né, a gente falar sobre temas relevantes aí, principalmente para os vestibulandos, né? Na verdade, para todos os estudantes, mas com foco maior no pessoal que vai prestar vestibular. Então, a gente tem feito lives com os mais diversos assuntos. Por exemplo, semana passada o tema foi como estudar química. Semana que vem eu ainda não fechei o assunto, mas ou vai ser uma parte ligada a equilíbrio emocional do estudante, ou então alguma matéria. Eu só estou vendo com meus amigos aí para ver a disponibilidade de cada um, por isso que eu não vou falar aqui que não fechamos ainda o tema. Mas aí, para quem tem interesse, eu peço para que acompanhe aí a página do Didatique, né? Então, eu sou o professor Jordi, como eu sou conhecido, né, pelas pessoas, e eu queria que você se apresentasse aí, Eugênio, falasse um pouquinho de você, para a gente começar essa nossa Ah, sim. conversa. Bom, antes da apresentação aí, eu tô vendo que o Cici Adriano, um grande Sim, grande parceiro aí de Adriano. trabalho, né? Um sensei assim que eu admiro muito, né, no seu conhecimento, na sua didática também de ensino. Então, forte abraço aí, sensei. Tenho muita consideração por você. Que bom que você está conosco aí. Um abraço. Professor Jordi, a minha apresentação, então, acho que vai ser bem rápida aí, né? Eu vou falar um pouquinho sobre as minhas graduações. Eu sou formado em Educação Física. Eu sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício. Sou membro também lá da Academia da Longevidade Humana, que é um grupo de fisiologia da hormoniologia, né?
Então eles mudaram um pouco também essa parte da endocrinologia, passaram para a hormonologia. Sou Master Coach, sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística e tenho formação em hipnose ericksoniana. Então essas são essa minha história, né, minha caminhada aí, as coisas que eu consegui construir de conhecimentos, habilidades, né? Sim. E é isso, professor. Acho que sou faixa preta de judô também, né? Sou técnico esportivo e sou faixa preta de jiu-jitsu também. Legal. E tenho um projeto e dou aula em projeto social aí também que a gente inclui essas crianças, esses jovens aí com conhecimentos, né, e sabedoria aí nessa parte de disciplina, essa parte mais de formação mental, né? Sim. Caráter, moralidade, né? Que o judô, a arte marcial, ela trabalha fortemente com esses elementos, né, com esses aspectos. Sim. Então é isso daí. Sou eu, Eugênio Diniz Ribeiro. Então, só para vocês saberem, eu conheci o Eugênio no Espéria. O Eugênio, eu tenho um filho, que é o Francisco, e o Francisco começou a fazer judô com o Eugênio e com o Adriano, que está aí nos acompanhando também, né? Então foi aí que a gente se conheceu, né? O Francisco está, acho que há uns 2 anos já fazendo judô. É uma pena aí a pandemia agora, né? Mas ele é o sensei de judô do meu filho, foi aí que a gente se conheceu, né? Então vamos lá, Eugênio, acho que é um assunto bem interessante, né? Esse da importância da atividade física para os estudos, né? Eu que trabalho com esse público, eu fico assim, acho que a palavra certa é triste, né? Porque eu percebo que a maioria dos estudantes, quando eles, por exemplo, vão participar de um concurso concorrido, como é o vestibular ou outro concurso qualquer, é a época que mais eles precisariam estar fazendo atividade física na vida deles. E é muito comum você ver o cara largar porque fala assim, eu tenho que estudar, então eu vou largar, sei lá, uma atividade que faz, uma luta, uma dança, uma corrida, uma natação. Então acho que é um tema bem interessante aí para quebrar esse mito, né? Para, sim, chamar uma pessoa que trabalha com isso, que entende disso, que é você, para falar um pouquinho desse assunto, né? Legal. E, segundamente, eu gostaria de agradecer, professor Jordi, pelo convite. É uma ação que você convoca assim, muito importante, né, nesse momento, que a gente está na era do conhecimento, e esse conhecimento que a gente gera no dia a dia, né, de mais sabedoria, isso que nos faz nos evoluir mais e nos preparar para situações de obstáculos, que tenha dificuldade. Gostaria de agradecer também a Didatique, né, por essa ação aí gratuita, né, que está oferecendo mais conhecimento aí para as pessoas. Então, que fica aí meus agradecimentos. Eu gostaria de começar pela parte da pílula, né? Não sei se você já tomou sua pílula hoje, professor. Minha pílula? Que pílula é essa aí? A gente tem uma pílula vermelha e uma pílula verde, né? Essa pílula vermelha... Não entendi. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, hein? Você já viu em algum lugar, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então, falando da pílula vermelha, aquela pílula que você, ao começar o dia, você toma ela e fica naquele estado bom, e algumas vezes você oscila para o estado ruim, né? Que deixa o seu corpo, a sua mente mais operacionalizando de uma forma mediana. E essa pílula verde, aquela pílula que você toma no dia e que te dá mais força, mais ânimo, né? Os seus processos fisiológicos no corpo, eles têm, o metabolismo tem mais acelerado, a mente também, então eu consigo trabalhar com mais oxigenação no cérebro, mais irrigação sanguínea no cérebro, né? Falando da parte fisiológica, e isso dá uma transformação, né? Quando a gente toma essa pílula. Então, fortifica, deixa em excitabilidade, deixa a gente super vigoroso, energético, que é essa pílula verde, né? E quando eu falo dessa pílula, na verdade, uma figura de linguagem aí. Eu vou oferecer aqui toda a verdade, nada mais do que isso, né? Como diz Morfeu, né? no filme Matrix.
Então, seria isso. A pílula verde, usando essa figura de linguagem, é aquela pílula da atividade física, né? E quando a gente pratica atividade física, a gente começa a entrar em performance no corpo e na mente também. Então, a gente sente essa mudança de comportamento, né? Fisiológico, emocional, mental também, o que se faz muito importante, que se dá muita importância para uma preparação de um aluno que está se preparando para um vestibular, para um Enem, né? Para uma prova. Então, isso aí ajuda muito, né? Sim, e é curioso que não é novidade, né? Que os gregos já falavam isso, né? Mens sana corpore sano, né? Filósofos gregos até antes falavam também isso, né? Que você tem que ter um corpo saudável, uma mente saudável. Então, não é só a questão da mente, é a questão também do corpo físico. E, Eugênio, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma recomendação assim, como é que eu vou te fazer essa pergunta? Alguma conduta em nível mundial, assim, que fale dessa questão da atividade física, alguma coisa assim? Ah, sim, professor Jordi. Nós estamos muito. Na verdade, a gente anda muito junto com a Organização Mundial da Saúde, né? Que uma instituição que é formada por médicos, grandes cientistas, né? Da medicina. E a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que na idade de 5 de 5 a 17 anos, né? Que é a fase da criança, puberdade, para a gente fazer atividade física, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda que 60 minutos seria o ideal, todos os dias fazer atividade física. E que atividade física seria para essa faixa etária, né? Dos 5 aos 17 anos? Seria a matroginástica, a ginástica com os pais, seria uma caminhada, né? Pensando nessa duração. Seria também os esportes de quadra, jogar um futebol. Está escutando, professor? Deu uma travadinha, mas agora eu voltei a escutar. Deu uma travadinha, voltou Agora agora. sim? Tá. Continuando, então. Essa parte, então, dessa faixa etária dos 5 aos 17 anos são atividades que, em média, pode ter na semana. A Organização Mundial da Saúde preconiza, recomenda que seja praticado 300 minutos, né? Então, a gente faz uma conta aí que seria 60 minutos por dia para sair do sedentarismo, né? Manter uma qualidade melhor. E essas atividades são atividades como brincadeira, jogos lúdicos, né? Caminhada, jogar futebol. E aí a gente entra para um segundo grupo, que é dos 18 aos 64 anos de idade. Aí a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda, preconiza que essa atividade seja 3 vezes na semana, de forma intensa, ou todos os dias 30 minutos de forma moderada. Com isso, a gente tem um entendimento aí dos benefícios, né? Nos benefícios cardiovasculares, metabólicos, musculoesqueléticos, né? Então a gente fortalece a nossa musculatura. A gente beneficia também com alguns controles metabólicos, né? A gente vai falar de hipertensão, diabetes, osteoporose e dislipidemia. Dislipidemia são aquele efeito, aquele fenômeno que acontece nas artérias, né, onde que o fluxo sanguíneo acaba passando. Então, com a atividade física, a gente ajuda a desobstruir aquelas placas de gorduras que vão se acumulando nessas paredes da artéria, né, chamada de arteriosclerose, né? E isso aí é perigosíssimo.
Porque isso bloqueia muito o fluxo sanguíneo e se esse fluxo for no nosso cérebro, tem um chamado de acidente vascular cerebral, né? O famoso AVC. E a triste informação é falar que quando isso acontece, a pessoa morre, né? A pessoa pega o beco, né? A pessoa passa para outro... Então, a atividade física ajuda muito. Então, essas são as recomendações da Organização Mundial da Saúde, dividindo na faixas etárias, né? De 5 a 17 anos, de 18 a 64 anos, e falando sobre os benefícios, né? Então, a gente está muito interligado com essa organização. Entendi. E pelo que você está falando, a gente tem pessoas que têm esse hábito de atividade física ou até do esporte, é o famoso atleta do fim de semana, né? É o cara que joga bola um dia por semana, aí já emenda num churrasquinho, já com uma cerveja. E pelo que você falou, então, é melhor você ter uma prática regular do que um dia por semana, né? Não tem muito ganho, né? Fazendo uma vez por semana só. Sim. Professor, antes eu quero dar um abraço aí também, mandar um abraço para o Wellington, é um professor, meu amigo também, parceiro, professor de educação física, atualmente trabalhando como professor lá de futebol. Então, um forte abraço aí, professor Wellington. Obrigado pela presença. E aí, Isso, obrigado pela presença. Você tinha falado, professor, e acho que deu uma cortada na hora, desculpa. Eu falei da questão dos atletas de fim de semana, né? Que não é uma coisa tão saudável assim. Sim. Eu acho que é melhor fazer uma vez que não fazer nenhuma, né? Mas o ideal é fazer um pouco por dia do que concentrar num dia. Atividade física na semana, né? Sim. Eu acho que são duas coisas que causam prazer para o corpo, né? Para a mente também, que é, na verdade, esse futebol com os amigos. Então, acho que o prazer é imensurável. O churrasco com a cerveja também, isso aí também é um prazer, né? O prazer de comer, né? De confraternizar com seus amigos, né? Numa mesa, né? Então, a gente fala muito dos prazeres também da comida, mas eu acredito que tudo em excesso é prejudicial. Então, acho que tem um equilíbrio ali que você pode fazer, que é saudável. Mas para esses atletas de finais de semana, eu recomendo que pratique mais vezes durante a semana, que não seja um único dia só, porque isso aí pode causar alguns danos no corpo, né? Alguns desequilíbrios, né? Porque a atividade física, a gente entende que a gente gera movimentos, a gente mexe com o metabolismo, né? Então a gente entra numa fase de catabolismo, que é uma descida, e aí a recuperação, a alimentação, descanso, a gente entra no anabolismo. Então o nosso corpo fica muito suscetível aí a alguns tipos de infecções, falando de sistema imunológico, né? Se faz uma atividade muito intensa, aí de novo, falar sobre o equilíbrio. Então, vou jogar bola com meus amigos, que seja então de uma forma moderada, que não seja intensa, que não seja uma duração tão longa, 2 horas, 1h30, né? Para esse caso, que são pessoas que praticam uma vez só por semana. Então, acho que eu recomendo equilíbrio e que acrescente mais dias na semana aí para não causar impactos negativos no corpo e na mente, né? Deixa eu te perguntar, Eugênio, com relação à parte nossa, né, de muscular, a parte músculo-esquelética nossa, o que você pode falar assim do impacto da atividade física com relação a essa parte especificamente? Sim. Eu quero falar também, e quero que você me ajude também, até numa parte que você tem mais, você está nesse campo de atuação, né, professor Jordi, que seriam os vestibulares, essas provas, né, de FUVEST, e, enfim. Enem. Eu começo... Enem, exatamente, o Enem, né? Eu começo falando sobre a nossa composição corporal, né? Nós temos 400 músculos. E esses músculos, 400, né? 400. 400 músculos que nós temos no corpo. Então, a gente tem esses músculos
superficiais e os músculos mais profundos, né? Então a gente tem, por exemplo, no abdômen, a gente tem o reto abdominal e na parte mais profunda a gente tem um oblíquo, né? Que é um músculo também que está nessa região central aqui do core, né? E esses músculos, professor, ele tem a função de gerar calor, produção para fazer força para locomover. Então, na hora que eu levanto, eu estou usando força, eu estou usando o meu músculo para me mover, né? Na hora de uma corrida também, carregando livros, carregando a mochila, enfim. Os músculos, eles são tão importantes quanto outras partes do nosso sistema também, né? Sistema endócrino, sistema imunológico. Mas, enfim, a respiração também, para você ter uma ideia, o diafragma, ele é considerado como um músculo. Então, eu faço a inspiração, eu capto o oxigênio, e na inspiração de soltar, fazer essa conversão de gás carbônico, tirar o gás carbônico e alimentar o corpo, o diafragma, ele faz uma força para contrair e tirar o gás carbônico. E aí a gente tem a manutenção da postura também, né? Então, aqui seria uma postura, aqui seria uma outra. Então, se eu tenho um músculo que ele tem pouca resistência, com o tempo que eu fico numa determinada posição, a tendência é o músculo começar a ceder. Esse ceder é uma falta de resistência muscular. Na postura, a mesma coisa, né? A gente tem um músculo na coluna espinhal chamado de multífidos, que é um músculo profundo, né? Não é superficial. E esse músculo ele é muito importante para a gente manter essa postura. E com o passar do tempo, nós temos essa tendência mesmo de ficar mais curvado, né? Mais curvado. Isso é por uma questão da resistência muscular. Então, se treinar, a gente começa a amenizar, a gente começa a minimizar esses fatores através da atividade física. E aí eu falo muito também, professor, da parte da LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo. Então, hoje em dia, a gente pega o celular, a gente fica nessa posição, né? E vai fechando, horas. Parece, curvando, fechando, fica, né? E a gente fica nessa posição curvada, que isso é péssimo para a biomecânica do movimento, né? O músculo ele está entrando num excesso ali e isso é muito prejudicial. E a gente tem acompanhado aí alguns estudos na parte científica acadêmica que muitas pessoas elas estão com lesões, sentindo muitas dores na cervical devido a essa longa duração em alguns tipos de postura. Então, computador, mesma coisa, a gente tem hora que a gente fica para frente, né? E essa falta de ergonomia, acho que o Sensei Adriano está até aí, que o Sensei Adriano é especializado em ergonomia, né? A gente fala de ergonomia, são posições, quando a gente está trabalhando, que ajuda a gente fortalecer, minimizar essas lesões. E então, seria isso, né? Essa parte do LER, da lesão por esforço repetitivo. E aí, professor, eu até peço para você fazer essa ponte aí nesse momento aí, né? Falando um pouquinho dos processos seletivos, das avaliações, Enem, FUVEST, né? Sobre quanto tempo que eu não, atualmente eu não tenho esses dados, né? Mas quanto tempo que um aluno que tá nesse processo de avaliação de testes, né, de Enem, FUVEST, Unicamp, enfim, quanto tempo que ele tem que ficar fazendo a avaliação? Gostaria que você falasse um pouquinho. É exatamente isso aí que você estava falando, eu estava pensando aqui a respeito, né? Os caras, né, que estão prestando vestibular, assim, num ano normal, né? Esse ano definitivamente não é um ano normal, mas assim, Eugênio, chega mais ou menos meados de outubro, novembro, o cara entra num ritmo de fazer prova todo domingo. Então começa o Enem, depois vai geralmente VUNESP, Unicamp, FUVEST, o Enem são 2 domingos, aí vem outros vestibulares, vem segundas fases. E para você ter uma ideia, por exemplo, eu posso dizer que em média aí, o tempo dos vestibulares gira por volta de 5 horas sentado. 5 horas? Tem uma prova do Enem que dura 5 horas e meia. Você imagina que você tem que estar sentado, porque assim,
O cara que está se preparando realmente, ele não termina a prova 2 horas antes, ele termina a prova no tempo lá justo. Então você tem que manter o foco, né, durante esse tempo. O corpo, ele, assim, é uma coisa muito importante o aluno fazer simulado até para acostumar. Eu até brinco com meus alunos, né, que tem que acostumar a musculatura da bunda, né? Ficar sentado esse tempo todo. Mas não é só a musculatura da bunda, na verdade, né? É toda a musculatura do corpo, né? A postura sua. Porque, Eugênio, você já pensou você fazendo uma prova que tá, poxa, você tá querendo entrar num curso, concorrido como medicina, engenharia ou qualquer outro curso, e você deixa de performar na prova por dor no corpo, porque começa a doer sua coluna, como que você vai conseguir pensar numa coisa se você não está bem fisicamente, né? Então é muito importante isso mesmo, né? Realmente. E aí nossa, na verdade, assim, é uma maratona, né? Como se fosse uma maratona aí de 41 quilômetros, né? É, e aí você pega, pô, 5 horas e você ficar numa posição ali para fazer uma avaliação. Acho que, de repente, futuramente aí tem que rever se... acho que é importante rever, né? Mas, enfim, mas preparando essa musculatura é possível, né? Então, Pelo menos se você minimizar, une a né? atividade... Aham, isso. Fazendo essa atividade física, você tem um músculo posterior, né? Lombar, dorsais, multíferos aqui para fortalecer e manter aquela posição ali por muito tempo. E aí eu quero falar também, professor Jordi, dessa parte final de músculo esquelético, né? Então tem alguns dados aí cientificamente comprovados que a gente tem a concepção, o nascimento, né? E a gente tem depois a gente entra na fase infantil, entra na puberdade, a fase adulta e começa a acontecer o envelhecimento, né? Então o envelhecimento ele vai acontecendo desde a concepção até o final da vida. E aí a gente tem uma perda da massa muscular, isso é chamado de sarcopenia, né, na fisiologia, que é uma perda da massa muscular, dos tônus musculares, de 10% perdido na idade dos 25 aos 50 anos. Então, em 10%, então, de 25 a 35, perdi 10% da minha massa magra. E aí vai de década em década, você vai acabando perdendo essa porcentagem de 10%. E mais assustador que é na idade dos 50 aos 80 anos, que a gente tem uma perda, que é esse efeito da sarcopenia, né, a perda da massa muscular, de 40%. E então, o que a gente consegue minimizar e a solução que nós temos para manter-nos saudáveis é a atividade física. Atividade física que vai minimizar, ao invés de ser 10%, passa para 1%, 5%, 3%, enfim, conforme for essa regularidade e essa manutenção da rotina. Você vai Então jogando fica a isso mais dica para aí. frente, né? Vai retardando É, esse processo de envelhecimento, né? exatamente. E, Eugênio, sabe uma coisa que eu queria também conversar com você? Falando também dessa questão, né, do preparo. Os alunos, o ano de vestibular é um ano que eles estão muito com as emoções à flor da pele, então muitas vezes muita cobrança, e geralmente a maior cobrança que a gente tem na vida é com a gente mesmo, né? E além disso tem as cobranças externas também. E o que eu vejo acontecer com muitos alunos meus você assim, tá com um problema ou de não estar entendendo a matéria, ou um problema financeiro eventualmente que aconteça, que vai te gerar um problema para estudar, que você, por exemplo, vai ter que sair do cursinho, né? Ou não vai conseguir pagar uma mensalidade de uma escola. E o que é muito comum acontecer, Eugênio? Somatiza e fica doente. A atividade física ela ajuda também na questão do sistema imunológico nosso? Como que ela pode Ah, ajudar? sim. Excelente apontamento, professor. A gente tem o sistema imunológico, né? Se a gente fala de sistema imunológico, a gente está falando de uma proteção de doenças infecciosas, né? Então a gente tem os invasores externos,
né? E que são os corpos não próprios, né? E a gente tem um sistema imunológico que são as células que nos defendem internamente. Então, quando acontece essas invasões de vírus, bactérias, patógenos, o nosso corpo ele tem essa defesa. Mas essa defesa, a gente precisa estar com o nosso sistema imunológico bom. E para ter esse forte, né, resistente, né, que tenha mais células que consiga combater mais esses agentes não próprios, né, esses agentes invasores, né, vírus, bactérias, patógenos, enfim, a gente tem onde que acontece toda essa história na medula, na nossa medula óssea. Então a gente tem a origem de algumas células que compõem o sistema imunológico. E essas células, elas vão para alguns órgãos. Aí eu vou falar um pouquinho do timo, né? Que é um órgão que fica aqui bem entre a... Hã? É uma glândula, o timo? É um órgão, né? Que ele fica aqui bem aqui mas é uma glândula. E ele fica bem aqui entre a caixa torácica. E aí, essa célula que saiu da medula óssea, ela vai para o timo e o timo matura essa célula. Então, transforma essa célula, cresce, desenvolve, e essa célula é o linfócito T. Né? E essa é uma célula que vai ajudar a combater esses corpos não próprios, essas bactérias, esses vírus. Então, esses linfócitos que vão ajudar a fazer uma chamada fagocitose, né? Englobar. Então, de entrar na célula e aí dar eliminar esse agente aí que vai causar uma infecção. E aí eu falo das barreiras, né, que nós temos, que é a barreira física, né? Então, por exemplo, a pele nos protege. A gente tem uma barreira mecânica, que são os cílios, né? A gente tem a barreira química. E aí, nessa barreira química, eu falo muito sobre da saliva, né? Então, a saliva, as lágrimas, contém muitas lisosimas. Lisosimas são células aí que combatem essas infecções, esses vírus, né? Então, se faz muito importante o uso, se hidratar bem, beber bastante água, isso ajuda também na produção mais da saliva, né? Deixa o seu corpo mais hidratado, funcionamento. E a gente fala muito hoje em dia, professor, de uma doença que é do trato respiratório superior, né? Então, mais aqui hoje que eu estou colocando. Essa doença do trato respiratório superior, ela acontece devido ao clima, devido ao tipo de intensidade, né? Então, nesse momento que nós estamos, nessa estação, né, do inverno, o clima é mais seco, chove menos. Então, a gente tem um clima de menor umidade, e o que vai fazer com que esses agentes invasores externos, eles, ao entrar no nosso corpo, e se a gente não tiver um sistema imunológico, bem hidratado, a gente acaba não conseguindo combater. E aí esses agentes, eles invadem, eles estacionam, começam a se proliferar e começa a dar aquelas dores de garganta, aftas, e isso aí é um sinal do sistema imunológico baixo, né? E a gente vê, tem até um teste também, que é um teste simples, né? Eu até comento com meus atletas, com os meus amigos aí, os meus alunos, que você consegue fazer esse teste quando você vai fazer o número 1. Então, quando você, através da coloração da sua urina, você consegue detectar se você está hidratado ou se você está desidratado. Então, a cor laranja, aquela cor mais turva, você percebe que o seu corpo está desidratado. Falta de água, exatamente. E aí, se tiver aquela cor mais dourada, mais meio que amarela, você está num estado de desidratação ainda, mas com um grau de menos severo. E se você tiver com aquela coloração da urina transparente, aí sim você se encontra-se no estado de hidratação. Então, eu digo que até para essas provas, eu fiquei até assustado aí de 5 horas que você tinha me falado, de um Enem, né, de uma FUVEST. Dessas 5 horas, leve água. O Bebam pessoal água. leva. Isso aí o povo leva mesmo.
Leva, Leva né? várias garrafas de água para tomar. Isso. E interessante também até fazer essa hidratação uma hora antes, né? E Sim, depois fazer a manutenção durante. sim. Então, isso aí seria bem importante, porque a gente consegue, através de uma boa hidratação, a gente consegue produzir mais saliva, e essa saliva aí acaba tendo os anticorpos aí, as células que vai nos proteger, vai nos defender. E aí eu falo também, linkando na parte das células NK, que é as Natural Killer, né? Tá. Elas ajudam a combater os patógenos, células tumorais, células patógenas. Essas células tumorais são as células cancerígenas, né? Então, a gente, com essa produção alta de NK, das células killer, a gente tem essa... a gente fica com o sistema imunológico mais forte para fazer esse combate. E aí, aí eu trago um dado também que é sobre a atividade física. Na atividade física, a gente consegue fazer uma produção até de 300% da NK, dessa célula, do sistema imunológico. Então, a gente cresce muito. Então, a gente deixa o nosso corpo nosso sistema imunológico mais responsível, né? Mais preparado, mais resistente. Porque assim que tiver alguma invasão de um agente não próprio, né? De bactérias, vírus, patógenos, a gente consegue combater e nos mantém esse estado de energia, né? De deixar com mais vigor, né? Então, isso se faz muito importante, porque imaginando que o aluno ele precisa estudar, precisa manter uma rotina ali de horas estudando, se você está com o sistema imunológico fortificado, resistente, preparado para combater esses agentes invasores aí, você tem mais sucesso aí, tem mais vida longa. Com certeza. E você sabe, Eugênio, eu estava aqui pensando, né? Tudo isso que você já falou, e tem uma outra questão, né, que eu vejo como professor muito importante, porque assim, né, você imagina, o vestibulando, ele tem um caminho longo pela frente, né? Então, ele tem toda a preparação e, como todo ser humano, tem os seus altos e baixos. E aí, muitas vezes, ó, para você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo, não sei se você está por dentro também desse dado. Medicina, hoje em dia, né, sempre foi, mas cada ano que passa está se tornando uma carreira mais competitiva. Para você ter uma ideia, assim, a grosso modo, né? Grosso modo, um aluno para entrar numa medicina pública, a grosso modo, tem que ter uma média aí de 0 a 10 acima de 8. E assim, isso a gente Nossa, está falando de uau, provas fechadas, não são provas simples, né? E o que que acontece? Se eu não me engano, há um tempo atrás fizeram um levantamento na medicina da USP. O tempo médio de cursinho do pessoal que passou lá, médio, 3 anos para entrar. Então, vai vendo os nossa, ingredientes e o que, que vai acontecendo. Aí o aluno vai lá, se prepara um ano, não consegue. Passa mais um ano, se prepara, não consegue. Isso acaba gerando na cabeça desse aluno uma baixa autoestima, ele começa a achar que ele não vai conseguir mais. Então, e aí acaba isso refletindo em outras áreas da vida, em relacionamentos. Então é uma coisa assim, começa a desandar quase que tudo, né? E eu acho queria que você pudesse falar um pouquinho a respeito, e aí até juntando com a própria questão do judô, né? Como eu disse no começo, para quem entrou depois, eu conheci o Eugênio no Clube Espéria, né? Que eu sou sócio, e ele é o sensei de judô do meu filho. Eu tenho um filho que tem hoje 13 anos, tem 2 anos fazendo judô, e falar um pouquinho dessa questão da autoestima e juntar com a questão das artes marciais. Porque eu acho assim, né, das formas de educação, da preparação física, muito legal, assim, não só pela parte física, mas por também trabalhar com valores, com a preparação mental, com a disciplina, com a resiliência, né? Que é uma coisa que o vestibulando tem que ter. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. quero falar sim, professor. E um abraço aí para Ana Alice aí também.
Tá aí. Ana, depois você faz algumas perguntas aí, hein? Bom, vamos lá. Essa parte é muito, muito importante. A gente está passando por um momento de pandemia e nesse momento aí a gente tem essa questão da angústia, da ansiedade e até sinais de depressão. A bandeira está subindo muito, né? O sinal está tocando, né? Isso tem se acontecido, né? Então a gente pega até alguns dados que eu vi recentemente, os divórcios aconteceram, aumentaram em 60% nesse momento. Então a gente tem um momento difícil, é um território desconhecido, a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. A gente teve um mundo até março de 2020. Esse mundo acabou. Agora hoje, dia 2, hoje é 2, né, professor? Dia 2 de julho, isso. 2 de julho, para confirmar, obrigado. Hoje, dia 2 de julho, a gente está em outro mundo já. Então a gente tem que acho que quebrar um pouquinho dessas expectativas, a gente tem que esperar quais vão ser as novas formas de reorganização desse mundo, como é que as coisas vão acontecer, enfim. Pegando nessa parte que você estava falando sobre essa desmotivação, né? A gente fala muito de que a atividade física ela beneficia muito a níveis de ela impacta a níveis psicológicos. Então, uma atividade física, a gente tem fisiologicamente uma liberação de endorfina, que é um hormônio que é produzido pelo pâncreas, e esse hormônio nos dá uma sensação de bem-estar e ele é analgésico para o nosso corpo. Então, o nosso corpo ele tem essa sensação e isso é interessantíssimo nesse momento, porque é isso que vai fazer com que a gente escape desses momentos, dessas sensações de angústia, de ansiedade e até de começo de depressão. Então, os médicos, a Organização Mundial da Saúde, com muitos médicos, eu tenho vários amigos médicos aí também, que treinam judô comigo, treinam jiu-jitsu comigo, né? A gente sempre conversa a respeito disso, que a endorfina é uma substância que a gente não compra na padaria, né? A gente não compra a gente não pede pela Amazon, né? Não sei se você já comprou, professor, a endorfina pela Amazon, Não. Se você souber onde vende, você me fala que eu compro, hein? Ela então, é um hormônio que o corpo produz. E olha que interessante que se a gente fizer 30 minutos de atividade física intensa, moderada, a gente está fazendo essa produção dessa endorfina. E o legal, é de graça, a gente não precisa pagar por isso. E isso nos proporciona, nos beneficia com mais ânimo, né? Com essa vitalidade. E aí entra essa questão da atividade física também, amarrando todos esses assuntos que nós falamos, como que interliga, né? Como que junta essa parte muscular, essa parte de sistema imunológico, né? Essas recomendações da Organização Mundial da Saúde, como é que elas se juntam e como é que por exemplo, vou dar um nome, pegar aqui, ó, o Thiago Paulin, que entrou agora aí. Thiago, um abraço. Seja bem-vindo. Um abraço, Thiago. E como é que isso é importante para o Thiago, então, de repente, ele entender toda essa conversa nossa? Então, a atividade física vai beneficiar o estudante para fortalecer essa musculatura. Como você citou, esses estudantes agora vai fazer um Enem, vai prestar uma FUVEST, eles têm que ficar 5 horas sentado e testando o seu cérebro, seu conhecimento, suas habilidades ali, né, com os conhecimentos de cada disciplina. Então é importante uma musculatura fortificada. A atividade física vai trazer uma resistência maior para esses músculos dos glúteos, dos posteriores, das costas, cervical, né, chamado de esternocleidomastoide, esse músculo do pescoço, do braço, que vai precisar escrever, uma resistência no antebraço, né? Então, a atividade física vai beneficiar nesse momento, né? Que acho que é um momento muito, um dos, né?
fundamentais de grande importância aí na vida de todas as pessoas, né? Que é na hora de prestar o vestibular, né? Então é um momento especial. Reforça o sistema imunológico também, atividade física. Então, um aluno, um estudante, uma pessoa que está passando por esse processo de avaliação desses testes para entrar em universidade, imagina, professor Jordi, se esse aluno ele tem estudado e uma semana antes ele adoece. Nossa, que coisa. Vai perder o foco, É bem vai perder o se foco. ele quer, ele tá doentão lá. É bem complicado isso aí. E aí vai perder o foco, vai quebrar aquele fluxo, o flow, né? Que ele está naquele fluxo ali de informação, então está adaptado para fazer uma avaliação, então dá uma quebrada. E em alguns momentos esse aluno ele fica até doente, né, de cama, então entra com medicação. E mais uma vez a atividade física ela vai ajudar, mantendo essa rotina, né, tomando a pílula verde Do Matrix. Exatamente. do Matrix, vai ajudar a ficar forte. Então, isso a gente acaba tendo esse recurso de que as coisas vão acontecer, né? Então, muitos momentos a gente conta com a sorte, só que a sorte você pode construir ela também. Fazendo atividade física, você vai fortalecer seu sistema imunológico e, consequentemente, a chance de você pegar uma infecção, ficar doente, né, diminuir essa energia, ficar de cama, é menor, quase até desaparece, né? Sim. E tem a questão de criar esse hábito também, né? Esse hábito se faz muito importante da atividade física. Entro na questão adquirindo esse hábito, você entra numa questão da insônia também. Então, eu vejo que tenho até A qualidade conversado. de sono melhora muito com a atividade física, né? Exatamente. Principalmente o Eu tenho estudante, conversado. ele fica muito no mental, mental, mental. Eu vejo estudantes extremamente cansados, o cara fica esgotado, mas o que acontece? Ele vai deitar e não dorme. Porque ele fica fritando na cabeça, né? Falta atividade física, falta a endorfina para dar aquela. E aí, Eugênio, só queria aproveitar falar que o próprio processo de aprendizagem, a neurociência já estudou isso, ele se consolida durante o sono. Então você Excelente. estudou, você fez lá tudo, na hora do sono, você muda a sua onda cerebral e é nesse momento que vai consolidar. Então, se você não atingir aquele nível de onda do sono mais profundo, que é o sono reparador, o estudo ele vai se perder completamente. Então, olha a importância da atividade física, né? Isso aí faz muito sentido o que você está falando, professor Jordi, que a gente pega, por exemplo, seria a sexta fase do sono, né? Então, a atividade física, ela, como eu tinha falado, ela é um fenômeno que acontece no corpo de forma fisiológica, um catabolismo, então você cansa o corpo, e o corpo, para se recuperar, para se regenerar, e aí a nível de sistema imunológico também, a gente precisa da alimentação e do descanso. Sim. Então, o corpo já se entende, né? É uma máquina perfeita. E aí, chega à noite, você já consegue desligar o seu cérebro, você consegue terminar esse fluxo aí, desligar, porque o seu corpo cansou. Então, o seu corpo ele já é automático, ele vai descansar, ele vai deitar, o que melhora na qualidade de sono, elimina a questão da insônia, que a insônia... Imagina que você vai deitar 10 horas da noite e você fica lá, mexe para um lado, mexe para o outro, não dorme, começa a ficar, a preocupação começa a apertar, aí bate 1 hora da manhã, você ainda está naquele estado de vigília, né, que você ainda não está no primeiro estado do sono, né, e aí tem essa dificuldade. Acorda no dia seguinte, tem essa questão da neurociência, sim, né, que a absorção, a fixação desses conteúdos, ela acontece, né, na sexta fase do sono, que é chamado sono REM. Esse sono aí a gente é um estado de profundo relaxamento, onde que o cérebro vai trabalhar com todas essas captações, vai fixar todos esses conteúdos que foi trabalhado durante o dia, e isso a nível de inconsciente, né?
Então a gente está falando de uma forma consciente, né? E levando a nossa conversa agora um pouquinho para programação neurolinguística, né? Então a gente trabalha e pela hipnose também, a gente acaba trabalhando algumas mensagens a nível de inconsciente, né? E até tem um exercício, quando você está querendo lembrar de uma coisa e não consegue, não consegue. E essa situação aconteceu há 10 anos atrás. E você tenta lembrar, você não consegue. Por quê? Você está com o seu nível, você está querendo, você está utilizando o seu consciente. E no momento que você tem uma harmonia, que você deixa, vai deixando, continua a conversar, a memória vem. Por quê? Porque aí tem essa harmonia com o inconsciente, dá o insight, o clique, né? E aí vem você trabalha com o inconsciente. Então, na questão da atividade física, ela ajuda muito dessa fixação do consciente com o inconsciente, vai atingir na sexta fase do sono, a fase do sono REM, e você tem uma melhor qualidade de sono. Você sonha, você não vira de um lado para outro na cama, você consegue descansar. Aí entra numa questão endócrina também, professor, a gente fala de hormônio, a melatonina. Né? O GH, ele é importante. GH, o hormônio do crescimento. E a gente fala num hormônio que ele é universal, ele nutre todas as outras glândulas, que a gente fala da melatonina. A melatonina, ela tem que ser produzida ela tem a produção dela é maior nesse momento que atinge essa fase do sono REM. Então, olha como é que uma coisa começa a interligar com a outra, começa a conversar, e no final você tem uma qualidade física melhor. Então, essa atividade física, falando para finalizar minha fala aqui, dos benefícios, né, da atividade física para os estudos, né, que a gente falou de vestibular, a gente falou de dormir, a gente falou de hábitos, a gente falou de postura, né, para melhorar. E aí eu finalizo nessa parte de reduzir os riscos de doenças também. Então a gente tinha falado lá no começo da nossa conversa com a dislipemia, né, que são os entupimentos nas artérias, que são essas placas de gordura que acabam fixando, né, nas paredes das artérias, que isso acontece, isso aí somatiza para uma hipertensão, somatiza para um AVC, para um acidente vascular cerebral. Então é tomar essa pílula verde. Pílula verde, para quem entrou depois aí, é a atividade física, né? A gente está usando aí a metáfora das pílulas do Matrix. E, Eugênio, uma coisa também muito bacana, né, que eu acabei descobrindo de você depois, né, que nós temos aí uma boa formação em comum, né, que nem você falou, que você tem a formação de coaching, de PNL, eu também tenho isso, e é uma ferramenta muito bacana para trabalhar, né, tanto com os estudantes como com os atletas. Então, eu estou olhando aqui no relógio, sabe que no Instagram tem um limite aí de 1 hora, né? A gente deve ter aí mais uns 5 minutinhos ainda. E eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa parte desse seu lado coach, né? Assim, e para quem não sabe, né, o grande poder de um coach é o poder de perguntar, né? Fazer as perguntas que instigam a pessoa a achar as respostas corretas que ela precisa, né, na vida dela. Então, se você puder falar um pouquinho dessa parte aí, né, algumas perguntas aí relacionadas com isso, né, com os estudantes, né, que estão nos ouvindo, ou pais de estudantes, ou conhecidos. Sim. Antes de começar essa fala, professor, quero mandar um abraço aí para o Everson Índio também, um judoca fortíssimo na categoria Master, professor de judô também, está lá na Bahia, né? Um abraço aí para o Everson. Isso, um grande abraço aí, professor Everson Índio. E aí, professor Jordi, que fique a nossa reflexão para as pessoas que estão presentes aí na nossa live, né? O que você quer que aconteça que não está acontecendo nesse momento? Né? E o que você quer de diferente para a sua vida, em termos positivos, né? O que você quer de diferente? E onde você está nesse momento? E aonde você quer chegar? Sim. Né? Então, isso é muito importante. E que atitudes, até o momento, você está tomando?
quais os recursos que você pode utilizar. E quando eu falo recursos, são recursos internos, Sim. recursos externos. Sim. Recursos internos, disciplina, acordar cedo. Recursos externos, professor Jordi dando uma aula, dando a explicação de física e matemática, dando mais conhecimento. São recursos externos, livros, né? Busca no Google. O Sensei Eugênio dando treino de judô, dando as orientações de Exatamente, saúde. exatamente. Obrigado. E o que você fez lá atrás, no passado, que funcionou, que você pode trazer agora para o presente e fazer uma ponte para o futuro? Quais são os seus próximos passos? Né? Então, esses alunos que estão estudando aí, com certeza horas, minutos, horas aí, se preparando para esses vestibular, para o Enem, FUVEST, né? E quais são os seus próximos passos? Como é que você vai quando que você vai agir? E o que vocês aprenderam hoje nessa nossa conversa? O que isso pode potencializar para vocês? Como isso pode ajudar vocês a conquistar as suas metas, seus objetivos, aonde vocês querem chegar, né? E aí entra até um plano aí para cada aluno traçar, que seria quando que você vai fazer, o que você pretende fazer, como você vai fazer, por que você vai fazer e quem será você daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Quem será você? Então, fica essa reflexão, né, de um método socrático, né? Então, Sócrates aplicava isso muito lá na antiguidade. A gente falava muito da maêutica, né, desse método. Esse método que se praticava lá nas praças, na Grécia, porque todos os recursos nós temos, a gente precisamos acionar essa parte interna, refletir, perguntar, para gerar soluções. Então, fica aí Sim, muito bem. Essa parte do coaching. É isso aí. E só para complementar o que você falou, né? Nós já estamos quase... O Instagram está quase expulsando a gente já. Que eu falei que muitos alunos fazem vários anos de cursinho, mas infelizmente, Eugênio, eu vejo que eles fazem... Não é que eles fazem 3, 4 anos de cursinho, eles fazem o primeiro ano 3 vezes. O que eu quero dizer com isso? Eles repetem totalmente a atitude que não funcionou no primeiro ano. E hoje em dia está meio em moda dar grife para a frase, né? Tem que dar... Parece que a frase só é bonita se alguém importante falou. Essa frase, ela tem a grife do Einstein. Um dos sintomas de loucura é você repetir uma atitude achando que vai dar um resultado diferente, né? Então, eu tenho certeza que para muitos alunos, Exato. a chavinha que está faltando virar para o processo de aprovação chama-se Pílula Verde, atividade física. É isso. Eu espero que essa live tenha ajudado essas pessoas aí a enxergarem isso. Eugênio, eu quero me despedir, que o Instagram está expulsando a gente já. Te agradecer demais aí pela presença. Foi um bate-papo muito legal. Agradecer as pessoas que nos acompanharam. Pedir aí para quem está nos acompanhando seguir a minha página, que é o Didatique. Sempre tem conteúdos bacanas aí ligados à educação, tá bom? Eugênio, um grande abraço. Te agradeço muito aí pela presença, viu? Muito legal. Pô, professor Cláudio, professor Jordi, aí, obrigado aí também pelo convite. Estou seguindo a Didatique e quero expandir mais esse conhecimento aí para os nossos amigos aí. Obrigado por todos que estiveram presentes aí. Espero ter contribuído aí no dia de hoje. Contribuiu muito. Forte abraço. Fiquem bem todos. O Sensei Eugênio também no endereço dele. Eu vou desligar que o Instagram já vai cortar a gente aqui. Um abraço, Eugênio. Um abraço para todos. Uma boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau.